Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Que o nosso estado vive momentos difíceis, disso todo mundo sabe. Especialmente a capital Porto Velho e as cidades de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura, onde as populações estão sofrendo com as enchentes. Guajará e Nova Mamoré estão praticamente isoladas do resto do estado. E em Porto Velho, a situação é grave não só pela fúria da natureza, mas também pela incompetência de algumas autoridades de lidar com a situação. Por aqui, parece que criamos uma cultura de só agir quando o caos já está instalado. A cheia do Rio Madeira acontece todo ano, algumas vezes com maior intensidade, outras vezes com menor intensidade. Mas a água sobe todo ano e as autoridades sabem disso. Mesmo assim, permitem que famílias inocentes instalem suas casas em locais que não pertencem ao ser humano, e sim à natureza. Talvez porque, agindo com permissividade, consiga alguns votos. E quando as águas do Rio Madeira ocupam o lugar que naturalmente é delas, essas mesmas autoridades tiram proveito do caos para satisfazer suas vontades e atender interesses pessoais. A decretação de estado de calamidade pública é um mecanismo inventado para agilizar o socorro às vítimas, mas também é uma porta aberta para a corrupção, para o roubo do dinheiro público. Daqui a pouco as águas do Rio Madeira vão baixar, tudo voltará ao normal e essas mesmas autoridades vão permitir que famílias inocentes ocupem novamente os espaços da natureza. E no ano que vem, as águas vão subir novamente e a população vai assistir o que parece ser um filme repetido. A falta de competência das autoridades para evitar essas situações demonstra a nossa falta de competência para eleger pessoas honestas, dedicadas e comprometidas com a população, com a nossa cidade, com o nosso estado. Por isso, muitas pessoas competentes estão fora da política e pouco ou nada podem fazer por não terem autoridade. A competência sem autoridade é tão importante como a autoridade sem competência. E lembre-se, a arma dos incompetentes é a ignorância, e a incompetência é a maior geradora de atrasos. Está começando o programa Movimento Sindical e esses são os destaques de hoje. Sindur prepara os últimos detalhes para o lançamento da campanha salarial dos trabalhadores da CAERD. Sindisaúde entrega ao governo do estado a proposta do novo plano de carreira dos servidores da saúde. E o presidente Caio Marim anuncia o calendário de pagamento do restante do realinhamento salarial. Sindicalistas aguardam para a próxima semana o parecer definitivo da AGU sobre a transposição. Sinjur define estratégia de luta para garantir a transposição dos servidores do Poder Judiciário e prepara a programação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Sintero tem nova rodada de negociação com o governo, mas o atendimento à pauta de reivindicações não avança. Trabalhadores em educação já começam a pensar em greve. E as negociações entre o Sintero e a Prefeitura de Porto Velho para o atendimento das reivindicações dos trabalhadores em educação municipais são prejudicadas pelo estado de calamidade. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindicato dos Urbanitários, o Sindur, está finalizando os últimos detalhes para o lançamento da campanha salarial dos trabalhadores da CAERD. A campanha será lançada na primeira semana após o Carnaval. Até lá, o Sindur espera uma resposta para as denúncias de trem da alegria na CAERD. A direção da companhia criou 38 cargos com salários de até R$ 12.500. Vamos rever a reportagem que apresentamos no programa anterior. A CAERD foi criada em 1969 para implantar e gerenciar os serviços de águas e esgotos em Rondônia. Desde a sua criação,
a empresa passou por fases boas e por situações difíceis. Chegou ao fundo do poço quando não tinha mais recursos para manter os serviços e pagar suas dívidas. Teve uma recuperação quando foi implantado o sistema de gestão compartilhada. Mas agora parece que a direção perdeu o rumo novamente. Com sérios problemas financeiros e pesadas dívidas com a Eletrobras, além de um enorme passivo trabalhista, a nova presidente da CAERD criou 38 novos cargos comissionados e inchou a folha salarial em R$ 239 mil por mês. A justificativa para as novas contratações de livre nomeação e exoneração é, ironicamente, a busca de recuperação e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da companhia. Na realidade, a CAERD pode estar se tornando um novo cabide de emprego no governo do estado. 6 futuros privilegiados contratados na classe A receberão de vencimentos R$ 12.500. E ainda há valores de R$ 8.500, R$ 6.500 e R$ 4.500 por mês. O caso já foi denunciado pelo Sindur no Ministério Público do Trabalho e no Tribunal de Contas. De imediato, quando nós soubemos, o Sindicato dos Urbanitários, foi de espanto, né? Porque, assim, como a gente tem que reestruturar a CAERD, né? Foi feito um concurso recentemente, onde foi convocado muitos trabalhadores para ocupar esses cargos, né? E aí, de repente, vinha uma resolução com quase 43 cargos comissionados. Para nós, o Sindicato dos Urbanitários, isso é muito imoral, é uma vergonha. Então, já protocolamos esse documento, né, no Ministério Público, né, no Tribunal de Contas, e estamos esperando um posicionamento, porque nós achamos que cabide de emprego a CAERD não pode ser. Então, o sindicato já tomou as devidas providências enquanto isso. Enquanto isso, os funcionários de carreira da CAERD continuam sua luta eterna por salário justo. No mês de março será lançada a campanha salarial 2014-2016. O Sindur está finalizando os preparativos para o lançamento e conta com a categoria para uma grande mobilização. A campanha salarial dos trabalhadores da CAERD, né, a gente estamos planejando já. Ela vai ser a campanha estadual dos trabalhadores, né, e trabalhadores da CAERD 2014-2016. E a gente vai ter como pontos importantes de reivindicação, ganho real, ampliar conquistas, né, revisão e melhorias do PCCS e o fortalecimento da CAERD, né, tanto estatal e estadual, né? Essa é uma das nossas prioridades, que nós estaremos fazendo o lançamento dia 10 de março e vai abranger todo o estado. Estaremos também descendo para fazer o levantamento de pauta em todos os municípios, né? Os 42 municípios onde a CAERD está. E é isso, a gente vamos estar, né, lutando pelos nossos direitos. E a gente só fala para todos os trabalhadores que não há vitória sem lutas. É uma convocação, né, porque a gente sabe que todas as nossas conquistas que nós tivemos hoje dentro da CAERD, né, foi através de muita luta. Todos os nossos direitos que nós temos no nosso acordo coletivo hoje é graças à luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras da CAERD. A direção do Sindisaúde teve, nessa semana, uma reunião com os técnicos da mesa de negociação permanente do governo do estado. Durante a reunião, o presidente do Sindisaúde, Caio Marim, entregou aos técnicos a proposta de projeto de lei do novo plano de carreira dos servidores da saúde. Vamos ver como começou essa luta. A enrolação do governo com os servidores da saúde já dura mais de 1 ano e meio. Os compromissos que devem ser cumpridos pelo governo agora foram feitos em audiência de conciliação em maio de 2012, quando os servidores da saúde estavam em greve. O governo deveria implantar um plano de carreira, cargos e remuneração até outubro de 2012 e ainda fazer o realinhamento dos salários da categoria. Como o governo não cumpriu, o Sindisaúde entrou com ação de execução e a Justiça fixou uma multa pelo atraso. Agora o Sindisaúde tem a informação de que o governo está correndo contra o tempo para enviar o projeto de lei do PCCR à Assembleia Legislativa já no início das atividades após o recesso. Este é o primeiro encontro entre o Sindisaúde e a mesa de negociação permanente, depois da tentativa do governo de enrolar os servidores e enganar a Justiça.
Como o governo não cumpriu o acordo, o Sindsaúde executou na justiça e o governo do estado recebeu uma condenação por isso. O Tribunal de Justiça fixou um prazo para que o governo do estado envie o projeto de lei à Assembleia Legislativa, sob pena de multa de R$100 mil por dia de atraso. Dentro do prazo, o governo mandou para a Assembleia um documento fictício, ignorando o fato de que o Sindsaúde e outras entidades representativas dos servidores da saúde estavam elaborando 2 propostas de projeto de lei. Nesta reunião, as propostas foram entregues aos técnicos da MEMP. Nós levamos a nossa contraproposta do plano de carreira, o projeto, certo? Esse projeto foi acolhido por eles e já encaminhado para as comissões de redação e a comissão de impacto, né? E teremos a próxima reunião o dia 7 de março, às 8h30 da manhã. Então, estamos confiantes de que o governo vai entender o propósito dos sindicatos, né? E chegarmos até o final com esse acordo do plano de carreira, cargos e salários dos servidores da saúde. Essa proposta que foi apresentada, ela atende aos anseios dos servidores? Então, essa proposta já está formatada desde 2009, né? Ela foi já homologada pelo Conselho Estadual de Saúde, foi homologada pelo secretário de Saúde da época e a parte jurídica não mudou muita coisa, inserimos algumas coisas como as 30 horas da enfermagem, as 24 horas da radiologia, o tique refeição para o servidor. Acho que somente isso. E a parte dos anexos, que são as tabelas, é a mesma tabela da época, mas estamos dispostos a negociar com o Estado. E como é que ficou o pagamento do realinhamento do salário dos servidores? Então, hoje foi uma vitória, né, que nós tivemos com a questão do retroativo do realinhamento. Eu estive numa reunião com o secretário Williams Pimentel e o secretário Gilvan, da Secretaria de Finanças, e nós chegamos a um acordo que o retroativo do realinhamento para o servidor da saúde começará a ser pago em março, o próximo mês. Já teremos a primeira parcela paga e esses pagamentos vão até dezembro desse ano, sendo que dezembro desse ano teremos 2 pagamentos, 2 parcelas em dezembro, para não passar para 2015, janeiro. Também nesta semana, os servidores da saúde tiveram uma conquista importante. O Sindsaúde obteve do governo um calendário para o pagamento do restante do realinhamento salarial. Quem explica é o presidente Caio Marim. Hoje foi uma vitória, né, que nós tivemos com a questão do retroativo do realinhamento. Eu estive numa reunião com o secretário Williams Pimentel e o secretário Gilvan, da Secretaria de Finanças, e nós chegamos a um acordo que o retroativo do realinhamento para o servidor da saúde começará a ser pago em março, o próximo mês. Já teremos a primeira parcela paga e esses pagamentos vão até dezembro desse ano, sendo que dezembro desse ano teremos 2 pagamentos, 2 parcelas em dezembro, para não passar para 2015, janeiro. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindsaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O Sindicef informa que foi prorrogado até o dia 28 de março o período de inscrição com isenção de carência para servidores públicos federais que desejam aderir aos planos da GEAP, Autogestão em Saúde. O novo prazo foi estendido por meio de ato normativo e contempla os clientes abrangidos pelo convênio único. Após essa data, somente os servidores recém-possados, ocupantes de cargo efetivo e seus dependentes poderão usufruir do benefício, se realizarem suas inscrições no prazo de 60 dias do efetivo exercício da função. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário está preparando uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Como já acontece todos os anos, o Sinjur vai promover um dia especial com as mulheres do Judiciário. Será um dia com caminhada, exercícios físicos, massagem, distribuição de brindes e orientações para uma vida saudável. Quem explica é o presidente do Sinjur, Francisco Roque. O Dia Internacional da Mulher
para nós, é uma data relevante, de muito empenho para que o sindicato demonstre sempre buscar a confraternização por meio de ações positivas. E nada melhor do que estabelecermos isso por uma atividade desportiva, ou seja, uma caminhada, como tem feito nos últimos anos. Essa caminhada consiste também numa integração maior, entrega de brindes, massagens, né, frutas, água mineral e, claro, tudo um ambiente tudo se passando num ambiente agradável, como é ali aquele espaço que tem o espaço alternativo, e nós vamos aí fazer com que o servidor, a servidora, tenha a satisfação de estar se confraternizando, sendo homenageada por uma data que ela é merecedora. Nós estaremos com muitas iniciativas e contamos com a colaboração de todas as pessoas, as mulheres, as esposas, enfim, todas as pessoas que do nosso seio, do nosso vínculo de amizade profissional estejam lá partilhando desse bom momento. Fazemos aí um pedido para que as mulheres no Judiciário participem e estejam comemorando o Dia Internacional da Mulher. A lei que garante o direito de greve dos servidores estaduais em Rondônia, uma conquista do Sindicato dos Servidores, poderá servir de modelo para a lei federal. Vamos ver como é essa lei aprovada em Rondônia. O direito de poder lutar por salário justo e por condições de trabalho é uma busca antiga dos servidores públicos. Especialmente em Rondônia, esse direito era negado através de pressões e ameaças dos gestores públicos. A greve é o último recurso dos servidores na luta por seus direitos e só é utilizada em último caso quando não há mais possibilidade de negociação. Neste ano de 2013, Rondônia presenciou vários casos em que o direito de greve foi negado, quando diversas categorias lançaram mão do movimento paredista. Enquanto não havia a regulamentação do direito de greve no âmbito nacional, o STF determinou que fosse utilizada como parâmetro as regras aplicadas à iniciativa privada, o que não é adequado. A partir da iniciativa dos sindicatos de servidores públicos estaduais, a Assembleia Legislativa de Rondônia elaborou e aprovou um projeto de lei estabelecendo esse direito às categorias de servidores. O projeto aprovado no Legislativo foi totalmente vetado pelo governador Confúcio Moura, mas o veto foi derrubado e a lei foi sancionada. A nova lei garante aos servidores estaduais o direito de fazer greve sem ter os dias parados descontados no salário. O dispositivo também estabelece um percentual mínimo de trabalhadores que devem manter as atividades essenciais. O texto da lei foi analisado pela advogada Zênia Cernove. Especialista em direito trabalhista e direito administrativo, a advogada é autora de um livro que trata do direito de greve pelos servidores. Ela considera a aprovação da lei um avanço e acha que, a partir de agora, as categorias terão mais segurança para desenvolver a luta. Então, esta lei de greve passa a reger as greves de servidores públicos, especificamente no estado de Rondônia, o que eu considero um avanço, porque essa lei ela é bem mais específica e atende mais às categorias de servidores públicos do que a lei da iniciativa privada. A lei da iniciativa privada foi feita numa situação em que o servidor fica sem o salário, o trabalhador privado fica sem o salário, mas o dono da empresa, o dono da instituição também tem seus prejuízos. Então, há um equilíbrio de forças e, no caso dos servidores públicos, não há esse equilíbrio de forças. Então, essa lei acaba atendendo melhor a categoria dos servidores públicos. A Lei 7.783, ela dizia que tinha que ter um percentual de servidores trabalhando, mas não dizia quanto. Na medida em que essa lei fixa em 30%, isso vai acabar evitando aquelas liminares de mandar continuar trabalhando 80%, 90%, que acabavam inviabilizando a greve. Fixou em 30%, que é o percentual razoável, até para que a greve possa surtir o efeito desejado. Ela evita o abuso contra a greve, contra o exercício da greve. Evitando o abuso, a greve acaba tendo mais força. Porque é claro que numa situação em que tinha que ficar 70% da categoria trabalhando, a greve perdia força naturalmente. Com 30%, a greve consegue manter sua força, consegue manter esse equilíbrio, e eu acredito que isso beneficia muito os servidores públicos.
E o problema do servidor que adere à greve, que entra em greve e que tem medo de ter o desconto no salário? Olha, antes dessa lei, vigorava o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: poderia haver desconto se a greve fosse declarada ilegal. O poder público, de uma maneira geral, vinha descumprindo isso e abusivamente, ilegalmente, retendo o salário do servidor público sem que haja um julgamento da greve. A parte boa dessa lei é que evita isso, evita que o servidor sofra desconto, a não ser que a greve seja declarada ilegal. Todos os recursos terminaram e isso transitou em julgado. Ainda assim, o servidor tem a opção de repor os dias parados. E se ele repor os dias parados, ele trabalhou, não pode haver desconto da remuneração. Pois é, o presidente do Sinjur esteve no Senado e se reuniu com membros da comissão que analisa o assunto greve de servidores no Congresso Nacional. Vamos ver o que ele diz sobre o que está acontecendo e qual é a possibilidade da lei de Rondônia virar modelo nacional. Nós que passamos por um movimento de greve agora recente e que há muito tempo vemos essa situação da greve não ser regulamentada e ter como um norte a Lei 7783, que estabelece o serviço privado, nós sempre ficaríamos à mercê de uma boa negociação com aqueles com os gestores, né, da instituição, quer dizer, empregado e empregador. No entanto, as coisas não caminham bem e sempre pendem para o lado do trabalhador. E com isso, o que vemos aí? O debate é salutar. Nós vemos o Congresso Nacional agora, na pessoa do senador Romero Jucá, relator da regulamentação do direito de greve, possibilidade de nós apararmos também aí um ponto crucial da greve, que é estabelecer qual que é os pontos relevantes em que o servidor é maior prejudicado. Ou seja, nós vemos nessa regulamentação a possibilidade de não vermos agraciados 100% dos interesses dos servidores e 100% também do empregador. Mas nós vemos aí já uma delimitação que, para o futuro, para outros movimentos, a norma regulamentadora possa criar um ponto que o melhor defende o trabalhador. Nós precisamos, gente, vermos que nessa determinação da regulamentação, o servidor não pode 50% estar no movimento, 50% na greve. E isso é um ponto de vista que, com Sua Excelência, eu conversei com o senador Romero Jucá, apresentei a lei que foi aprovada aqui, que não foi arguída até o momento nenhuma inconstitucionalidade, mas que com ela serve para termos alguns preceitos ali conquistados para a norma maior, a norma a nível nacional. Então, ele achou muito interessante nossa lei, iria empenhar-se numa leitura dos dispositivos ali que foram aprovados e ele acredita que amadurecerá muita coisa em termos de estabelecer a norma para todo o país. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque nós sabemos que se ficasse num ponto de vista que estava se caminhando de 80% de pessoas trabalhando e 20% na greve, não teria condições, nenhum movimento dessa forma se prospera. Então, nós acreditamos muito que o senador Romero Jucá, com essa relatoria, independente de vermos atingido todos os objetivos ou não, pode caminhar de forma positiva para uma norma regulamentadora que venha atender ao trabalhador. E o assunto agora é transposição. O Sinjur já definiu a estratégia de luta para garantir a transposição dos servidores do Poder Judiciário. Para o Sinjur, a solução será entrar com ações na Justiça. Na semana passada, os sindicalistas tiveram uma audiência na Advocacia Geral da União para discutir esse assunto. Para o presidente do Sinjur, a reunião foi esclarecedora. E o presidente do Sindisaúde, assim como os demais sindicalistas, espera o parecer definitivo da AGU para a próxima semana.
A reunião em Brasília foi muito boa, muito produtiva. Nós falamos de prazos, porque até hoje ninguém tinha falado de prazos. Temos somente até final de abril para resolver essa questão da transposição. Então, a PGE, junto com seus procuradores, estarão essa semana já formatando esse parecer técnico para mandar para o planejamento. E esperamos que esse parecer saia já essa semana. Para a semana que vem estaremos já vendo na íntegra o parecer e a publicação desse parecer no Diário Oficial da União. Independente do anseio maior de ver ali estabelecido já um pronto atendimento das nossas reivindicações, ou seja, de inserir os servidores do Judiciário na transposição, nós já vimos que foi bastante proveitosa. A reunião foi bastante proveitosa no sentido de quê? De que ali foram atenuadas certas circunstâncias que traziam muitas dúvidas. No entanto, com relação aos servidores do Judiciário, nos aclareou muito mais a possibilidade realmente da judicialização. Com isso, estabelecemos um ponto de vista no qual já me reuni com a banca de advogados para que a gente já proceda com objetividade nesse sentido. Por quê? Nós fomos incitados a todo momento a buscar essa judicialização, mas precisaríamos ter a confirmação com relação aos documentos que foram entregues na SANF. Nessa reunião, pelo ponto de vista que vai ser exaurido do assunto servidores do Executivo que participaram, que tiveram suas, que foram demitidos, servidores com contrato provisório, com data não, com contratos sem uma data pré-estabelecida, né, não determinada. Então, tudo isso foi pelo ministro adjunto da AGU, ele já houve uma definição. Então, o que nós vimos com isso? Ficando apenas pendente, e ele disse que iria analisar ainda essa questão da possibilidade dos servidores dos poderes. No entanto, já vimos por todos os debates ali estabelecidos que nós temos já agora a possibilidade de judicializar sem ter que aguardar a documentação via da SANF com a resposta. Então, é isso que nós vamos fazer. Existe o parecer normativo que vai ser emitido, né, pela AGU, e a partir daí nós, independente de todas as movimentações com relação ao que se está estabelecendo na Lei 12.800 para o Executivo, nós já vamos tomar essas providências, inclusive buscando junto a nossa confederação e a nossa federação a possibilidade de ir lá estar bem representando a gente junto nesse mandado judicial, que naturalmente será um mandado de segurança e um mandado de injunção, algo nesses termos. Então, o nosso jurídico já estabeleceu já esse norte, e agora vamos só buscar falar com aqueles que podem nos representar em Brasília, para a gente buscar isso junto à Justiça Federal. Tivemos uma reunião em Brasília com o advogado da União e o doutor Fernando, e ele colocou claro que tinha algumas dúvidas, né, alguns questionamentos desses servidores que foram contratados no período do governo Jerônimo Santana, e depois houve aquelas demissões, foram reintegradas. Então havia algumas dúvidas, e aí eu disse que essas dúvidas já tinham sido sanadas, inclusive o STJ reintegrou esses servidores, e que a própria Advocacia Geral da União, aquele órgão, já tinha emitido um parecer favorável aos servidores da ABIN, do Serviço de Inteligência, que foram contratados depois da Constituição de 88, e com 5 anos que ele estava no serviço público, o ministro Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União, emitiu um parecer favorável dizendo que esses servidores eram estáveis e tinha estabilidade. Então, é idêntico aos servidores que foram demitidos, ora reintegrados, e que esse parecer o advogado da União não tinha conhecimento. Eu estou encaminhando esse parecer ao procurador do Estado também, doutor Luciano, que está acompanhando isso via Brasília, e também ao advogado-geral da União,
em Brasília para que ele possa realmente conhecer esse parecer da própria Advocacia Geral da União para resolver esse fato definitivamente, para que realmente esse parecer saia, né, entra no mundo jurídico, dê essa segurança jurídica para esses servidores, porque a gente tem que entender o seguinte: a AGU não emitiu parecer, não tem parecer ainda, e a advocacia prometeu que daqui a 2 ou 3 semanas vai concluir esse parecer, vai encaminhar esse parecer ao sindicato. Mas para isso, a gente tem já essa saída jurídica que é da própria Advocacia Geral da União, que tem um parecer favorável que foi concedido aos servidores da ABIN, na gestão do ministro Gilmar Mendes, que era o advogado-geral da União. Então, nós estamos bastante otimistas para resolver esse impasse da transposição. Essa reunião foi uma reunião muito proveitosa, haja visto que nós sentamos realmente com pessoas que têm o poder da caneta, que é o ministro adjunto Luiz Fernandes, da AGU, ao qual nos colocou que dos 15 itens questionados pela Conju, eles já eliminaram 12 problemas e ficando apenas 3 pontos. E que na próxima semana já vai sair o primeiro parecer para aquelas pessoas que estão ok já poder serem publicadas. Então ele vai fazer esse parecer e 2 semanas após ele soltaria o último parecer, que seria da questão dos reintegrados, dos temporários e dos seletistas. Lembrando que são 3 situações diferentes. Tem aquelas pessoas que era temporária, que trabalhou apenas um período de 1 ano, saiu, mas fez opção. Tem o pessoal reintegrado, que é aquele que era mais o carimbo de estatutário, e tem também os seletistas, que foram indenizados. Então, são 3 situações. Ele pediu alguns documentos, e ao qual nós do sindicato já providenciamos através do doutor Hélio, que é um parecer da ABIN na época que, da mesma situação que a ABIN demitiu na época o pessoal, e a própria AGU reintegrou na Fórmula de Rondônia, então esse parecer já foi encaminhado, e nós acreditamos que em 2 semanas estará saindo o último parecer. Um outro ponto que foi questionado é a questão que também, através do Carlos Magno, questionou o senador Raul, para que cobre da presidenta Dilma uma audiência, a bancada com a presidenta Dilma, para que agilize o processo, de fato, da transposição. Sendo feito essa questão dos 2 pareceres sendo publicados, também nós já pedimos uma reunião com a ministra Mira Belchior para que ela determine a publicação imediatamente. Que a previsão que no final de março já esteja sendo publicado aí todo esse pessoal que esteja ok. Então, foi uma reunião muito proveitosa, né? Dizer ao pessoal, os reintegrados, que em momento algum foi falado que reintegrado não entra. Então, todas essas falácias, né, que as pessoas comentam, né, fica deixando as pessoas em pânico, que em momento algum o ministro questionou a questão e nem colocou que reintegrados estariam fora. Apenas foi colocada a questão dos temporários, mas que está sendo avaliado, que ele pediu alguns documentos que o Sintério já tinha mandado e novamente enviou através do doutor Hélio, esta semana, que já está na mão do ministro adjunto. Nós já encaminhamos sexta-feira mesmo para o ministro, ao qual a semana que vem, então sai um parecer e dentro de 2 semanas sai o parecer dos reintegrados, da questão do temporário e do seletista. Bom, mas mesmo assim o sindicato não vai ficar parado, vai continuar pressionando, acompanhando, cobrando. É óbvio, aquilo que eu disse no sábado passado, mantém de pé, como março é o prazo dos professores, e com essa agilidade que está, pelo visto, vai andar, em abril, se não tiver publicado, aí de 2 a 4 mil, como está previsto aí, com certeza nós vamos manter as mobilizações de fechamento de BR se precisar, de cartaz, outdoor, mas foi uma reunião muito proveitosa. Inclusive, só não estava presente da bancada o senador Cassol, o Anselmo, também o Anselmo, não estava também o Marcos Rogério, que não estava, e nem o Moreira Mendes. Faltou 3 deputados e um senador. Os demais estavam presentes, questionaram, então muito importante, né? E nós precisamos de reunião com quem manda. E eu disse, e repito, agora sim, inclusive a bancada não gostou. Está vendo o Capixaba quando disse que nós falamos que a bancada era omissa, e eu disse para ele, vou repetir, não é que quando a gente fala que eles são omissos, no sentido de estar sentando com quem não manda. Se ele estivesse sentando, como fez agora, com o ministro, com certeza já tinha resolvido. E isso ficou claro agora, que quando senta com quem manda, a coisa anda. Então, eu acho que isso foi... Mas foi bom esse questionamento do Partido Capixaba. Em momento algum, a gente diz que ele não trabalha muito, quando eles trabalham. Só que quando querem, porque, na realidade, ficou provado que quando senta com quem manda, a coisa é diferente, porque o terceiro escalão está lá para enrolar. E nós queremos que eles continuem fazendo isso. Nós queremos agora reunião com a ministra Belchior, e eu espero que o senador Raul, acho que ele vai fazer, que ele se comprometeu com o Carlos Magno, que vai tentar marcar uma audiência com a presidenta Dilma, porque foi questionado pelo Carlos Magno, que está de parabéns o questionamento feito pelo Carlos Magno. Estamos apresentando programa Movimento Sindical.
Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos de todo o estado que nos acompanham todos os sábados. Especialmente para o seu Raimundo e todo o pessoal da Escola Rio Urupá, lá em Ji-Paraná. Um grande abraço para todos vocês e continuem conosco. O Sintero marcou para o dia 12 de março mais uma Assembleia dos Trabalhadores em Educação do Estado. Até lá, o sindicato espera obter uma resposta do governo à pauta de reivindicações. Já aconteceram 3 rodadas de negociação, mas até agora o governo do estado só enrolou. Se não tiver uma resposta satisfatória até o dia 12, a categoria pode discutir o indicativo de greve. Esta foi a 3ª reunião deste ano entre o Sintero e representantes do governo do estado para discutir a pauta de reivindicações. Além dos diretores do Sintero, aqui estão técnicos da SEDUC, da CEPLAN, da CEFIM e um procurador do estado. Os representantes dos trabalhadores em educação não aceitaram o argumento dos técnicos de que esta era a primeira vez que estariam se reunindo, uma desculpa para dizerem que não conhecem a pauta. Outros 2 encontros já foram realizados, um com a presença do secretário de Planejamento Jorge Braga e do secretário de Educação Emerson Castro e outra reunião só com o secretário da SEDUC. Em todas elas, o governo apresentou um só argumento: a falta de recursos para atender às reivindicações. A direção do Sintero explicou aos técnicos da MEMP que os trabalhadores em educação não abrem mão do aumento de 5,87% a partir de abril, anunciado ainda no ano passado pelo governo, da continuidade da gratificação de 7,97%, que acabou em dezembro, e também do pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Isso sem deixar de discutir os outros itens da pauta. Os sindicalistas argumentaram que o governo tem condições de atender a essa pauta mínima, pelo fato de que a gratificação já vinha sendo paga com recursos próprios da SEDUC. Recursos esses que continuam existindo. O aumento a partir de abril é o realinhamento geral e já havia sido anunciado pelo governo ainda no meio do ano passado, com tempo hábil, inclusive, para que fosse inserido no orçamento. E a licença-prêmio em pecúnia é um direito líquido e certo dos servidores. Para reforçar ainda mais os argumentos dos trabalhadores, o presidente do Sintero citou o contrato com a vigilância privada, que no ano passado ia pagar mais de 50 milhões de reais às empresas de vigilância. Essa despesa a SEDUC não tem mais, só que esse dinheiro continua existindo, mas ninguém sabe para onde está indo. Diante das dificuldades das negociações, a direção do Sintero não descarta a possibilidade de uma paralisação das atividades já em março. Nós estamos aguardando, já sentamos apenas com a mesa, né, com a MEMP, e nós demos um prazo para eles continuam protelando, mas o prazo está se esgotando. Na última reunião nós demos um prazo até o dia 11, lembrando que no dia 12, no caso do Estado, dia 12, haverá assembleia em todo o Estado, podendo, se o governo não tiver a resposta concreta, onde nós não abrimos mão do 7,97 a voltar o 7,97, embora ela terminou em dezembro, o 5,85, a questão das pecúnias, a categoria poderá deflagrar um movimento a partir do dia 12. Então, isso daí a gente não abre mão dessa negociação e, com certeza, a categoria está na expectativa, aguardando aí, pronta para lutar. É possível que tenha uma greve? Olha, não dá para descartar a questão de greve, com certeza, se não tiver a questão do 7,95 e o 5,87 e a questão das pecúnias, a categoria poderá sim, né? Eu acredito que a categoria vai estar avaliando, nós vamos submeter a categoria e quem vai estar definindo se entra em greve na categoria, mas da forma que hoje está, se o governo não se atentar, porque nós entendemos que com o fim da vigilância foi pago, tudo bem, era condicionado à transposição? Era, mas se o governo pagou com todos os problemas até dezembro, por que não continuar? Então, eu acredito que o governo poderá ter um sério problema aí, nós vamos estar submetendo a categoria sim. No município de Porto Velho, as negociações até que começaram bem. Mas, por causa da enchente do Rio Madeira e do estado de calamidade, não houve mais nenhuma reunião entre o Sintero e os representantes da Prefeitura. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que os trabalhadores em educação municipais entendem a situação,
mas não vão abrir mão do atendimento das reivindicações. Os municipais, nós já foi adiado 2 vezes as reuniões em função das enchentes. A CEMED está esperando baixar as águas para coisar, porque eles estão tudo envolvidos na questão do Baixo Madeira, na questão da solidariedade aí, todos os secretários. Então foi pedido mais um prazo. Nós também estamos aguardando, mas nós também precisamos, até o dia 12, também na mesma situação, podendo a categoria definir por um movimento ou não. Então a gente espera que, a gente sabe o problema que está passando em Porto Velho, mas a gente acredita que assim que passar o carnaval e nos primeiros dias aí, após o carnaval, que o secretário sente e que apresenta uma proposta concreta para que nós não possamos estar deliberando aí, porque também a categoria está na expectativa, aguardando, pronta para o movimento, se precisar. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista de hoje, acesse o YouTube. No YouTube também você encontra todos os programas anteriores. E no site do Sintero você assiste esse programa na íntegra. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um ótimo final de semana, um excelente feriado e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.